Artigo 40 das disposições gerais do Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O pastor poderá requerer desagravo público à ordem por meio de sua sessão ou diretamente quando se sentir atingido pública e injustamente no exercício do ministério pastoral ou em sua vida pessoal e familiar. Porque lembra aquilo que eu falei? Na igreja, tá tranquilo, vai ter um monte de gente que vai falar mal do pastor. Só que uma coisa é o irmãozinho, é o Juquinha, a Mariazinha falar do pastor. Não devia, é errado, é pecado. Calúnia e difamação não se deve fazer. Mas aí, agora, a ordem dos pastores, um colega pastor está falando. Como é que um colega fala que eu sou pedófilo assim, meu Deus do céu? Entende? Como é que eu sou condenado sem prova de um negócio? Então, opa, peraí. Aí o pastor pode requerer o desagravo público. 41. O pastor está obrigado a acatar e respeitar as decisões da ordem. Pô, vai acontecer isso contigo. Sim, senhor. Não, senhor. Artigo 42. A alegação de ignorância ou má compreensão dos preceitos desse código não exime de penalidade o infrator. Por exemplo, pastora Priscila não está inocente nesse negócio. Além da aula do professor Roberlan Julião, tem a playlist no canal Roberlan Julião, palavra simples. É só ela chegar lá, acessar e assistir. Mas digamos que alguém nunca tenha lido, nunca tenha visto na internet, nunca tenha tido uma aula sobre o assunto, ainda assim não está inocente. Fica aquela frase, né? A lei não perdoa quem dorme. Né? E aí, artigo 43, né? O pastor condenado por infração ética prevista neste código poderá ser objeto de reabilitação na forma prevista no estatuto e regimento interno da ordem. Então é aquele caso, tem o termo de recondução ao ministério. Então, por exemplo, o pastor fez uma besteira, por exemplo, igreja na maioria das vezes é serão, né? Assim, por exemplo, o que eu falei, Priscila está lá no barzinho da faculdade, vai pro show do Luan Santana, peraí, se bobear tem gente que vai pro show do Luan Santana e nem por isso vai, né, Fábio Júnior, esse negócio assim, né, se for funk não, se for a gaiola das popozudas dá problema, mas Fábio Júnior acho que é leve, né, relax, mas aí nesse caso, não estou dizendo que eu vou, tá gente, pelo amor de Deus, então nesse caso, tem que explicar, senão o pessoal vai achar que eu escuto o Naldo, aí nesse caso aqui, por exemplo, o pastor, sei lá, fez um negócio que o pessoal, né, e aí nisso, o caso que eu contei da Priscila, a galera tolerou para não jogar a Priscila no mundo. No caso do pastor, não, é excluído na sessão seguinte. E detalhe, foi excluído, já era, ele já não é mais vinculado à ordem, simples assim, gente. Eu lembro de um pastor, amigo meu, que foi excluído da igreja, e eu cheguei no presidente e falei, mas não tem nada que eu possa fazer? Não. A partir do momento que foi excluído da igreja, ele não tem mais nada com a ordem, mais nada. Recondução, vai esperar 2 anos e depois numa igreja que vai pedir reconciliação, transferência, tal, para vocês terem uma ideia, né? Assim, assim dói, né? Dói porque eu lembro de um irmão que falou assim, pastor, na minha vez eu tive meu pastor, na vez dele ele não teve ninguém. Mas acontece isso? Mas acontece? Bem, eu sou um faixa branca, seu pastor é um faixa preta. Pergunta para ele. É claro, fala assim, o professor Roberlan disse que, por favor, sem nomes, mas pergunta para ele. Entende? Assim, eu não vou dizer que aconteceu na minha região, mas em Nárnia aconteceu um negócio desse, eu fiquei sabendo. E é triste, porque assim, a gente que é pastor, a gente lida com os segredos mais sombrios das pessoas. A gente lida, né, com os sepulcros mais caiados que esse planeta conhece. E quando chega na vez da gente, às vezes você é inocente e o nego já está assassinando sua reputação. E às vezes você pisou na bola mesmo, porque você é um ser humano, né? Então é aquele caso, digamos, suponhamos, você está passando por algumas dificuldades financeiras. Você tem filho, tem mulher, tem prestação do carro, da casa, tal. Aí você vai, num desequilíbrio financeiro, você fez uma besteira, já era. Teu casamento não está legal, né? Você vai se abrir com quem? Você vai contar com um colega? Porque tem gente, por exemplo, tua igreja pode ser 5 cabeças de gado, mas tem gente de olho. Entende?
Não vou dizer que acontece no Brasil, mas em Nárnia acontece às vezes de ovelha descontente procura pastor olho grande, né? E pastor olho grande lá de Nárnia, né? Pode estar de olho, né? Nas 5 cabeças de gado, meio salário mínimo, mas estão de olho. Aquela igreja que é problemática para você é o sonho de consumo. Tá dando para entender? Então acontece, aí numa situação dessa, junta a fome com a vontade de comer. Aí quando vai ver, você rodou já, entende? Ou você realmente deu mole, pisou na bola, aconteceu, né? E aí o que acontece? Aí já estão tentando ver um jeito, né, de jogar pro alto, né, numa situação dessa. E nesse caso, você de repente não está bem no casamento, aconteceu alguma coisa, aí, por exemplo, apareceu também uma irmã carente na igreja, a irmã era legal, aquele negócio todinho, ou de repente, né, por exemplo, não é aquela irmã, né, Miss Igreja, né, aquela marra bonita da igreja, de repente você até falou assim, essa irmã mais ou menos, nunca vai acontecer nada. Aí é a tal das astutas ciladas, né, porque você está todo armado por causa da irmã que é violão. Só que é o seguinte, com o diabo não tem essa, é onde você está desarmado que tu tropeça. E aí nessa brincadeira você tropeçou, já era, né? E pronto. E aí alguns falam assim, Deus ouviu minhas preces, o pastor caiu, agora a gente tira ele, né? Então o quê? Assim, das coisas mais variadas, né? Então de repente até uma questão de direitos autorais, né? Por exemplo, Leonardo prega bem e eu vi um sermão dele, preguei o sermão dele, deu ruim, entendeu? Então, assim, qualquer coisa, né? Ou de repente eu tô com o nome no SPC, né? E aí nisso aí alguém já começa a dizer que eu não tenho caráter, não tenho moral, não tenho não sei o quê. E às vezes quem tá falando isso também tá, mas é ovelha, é um simples membro, né? Então, aí quando vai ver o pastor rodou, já era. Então, daí o pastor é tentado a quê? A ser hipócrita. Porque se ele jogar aberto, mostrar suas chagas, mostrar suas falhas para o povo, em vez do povo falar assim, uau, eu tenho um líder que é autêntico. Não. Então aí o pastor faz o quê? A gente finge santidade, né? A gente finge espiritualidade. A minha espiritualidade está um bagaço, mas eu não vou contar isso para os meus irmãos, porque senão eles vão me crucificar. Meu casamento está uma porcaria, mas eu não vou contar isso, entende? Eu estou passando por isso, por aquilo, não vou contar, né? Por exemplo, é aquele caso, às vezes o pastor ele até anda direito, aí tem uma irmã que está se insinuando para ele, e ele está fazendo de tudo para sair fora do contexto. E aí minha mãe falava, né, não sei de onde ela tirou isso, mas ela falava que assim, a pior coisa do mundo é uma mulher rejeitada, né? Não sei se isso é verdade, mas minha mãe é mulher também, então aí, né? Aí nessa brincadeira, às vezes o que acontece? A mulher começa a perseguir o cara. Não estou dizendo que isso aconteceu, tá, gente? Mas aí começa a perseguir e o cara deixa o ministério, entende? E aí às vezes o cara até vai buscar ajuda, mas ele não conta às vezes com o apoio da sua liderança. Por quê? O pastor vai embora, os irmãos ficam, e aí às vezes a gente pode correr o risco de um proteger o outro. Agora quem protege o pastor? Então é um negócio complicado. Não, pelo amor de Deus, gente, ser pastor é uma bênção, mas assim, tem seu preço, né? E aí fechando, o pastor condenado por infração, já falei, artigo 44, as omissões deste código serão resolvidas pela diretoria da ordem. O que o código não diz, né, a diretoria vai conversar. E 45, artigo 45, o presente código entra em vigor na data de sua aprovação e as suas alterações serão feitas em assembleia, em cuja convocação consiste reforma do código de ética. E aí a gente termina, né? Como está aqui o texto, a comissão de reforma, Assembleia da UPBB 2019, Natal, Rio Grande do Norte, Lourenço Estélio Rega, relator, Carlos César PF Novaes, Irlande Pereira de Azevedo, João Reinaldo Purim Júnior, Matheus Guimarães Guerra Gama. Beleza? Então que Deus assim nos abençoe.